Antena 1 Notícias. Bom dia! Um estudo de pesquisadores da Universidade Ningxia Medical, na China, descobriu que pessoas com hipertensão que bebem café ou chá regularmente podem ter menos risco de desenvolver demência. A pesquisa, realizada por meio da análise de dados de prontuários médicos, foi publicada em relatórios científicos. A investigação foi realizada após documentos anteriores indicarem que hipertensos tinham mais probabilidade de desenvolver a doença do que aqueles que não são. Outros estudos mostraram que beber regularmente uma quantidade moderada de café ou chá pode reduzir a inflamação. Além disso, o hábito também pode promover a saúde da barreira hematoencefálica, estrutura que tem a função de regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, fatores que estão associados à redução do risco de desenvolver demência. Neste novo estudo, os investigadores usaram dados do UK Biobank, uma base de saúde de mais de 500 mil pessoas acompanhadas ao longo de vários anos para procurar associações entre o consumo regular de café ou chá e um risco reduzido de demência. Outro detalhe curioso descoberto é que o tipo de café consumido fazia diferença. Quem tinha o hábito de moer os próprios grãos de café obteve maiores benefícios. As conclusões sugerem que o consumo de bebidas com cafeína por pessoas com hipertensão e a redução associada da inflamação devido ao consumo são provavelmente as razões para a redução do risco de demência. Mais destaques das agências de notícias: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questionou durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York o papel do Brasil como intermediador das negociações de paz entre o país e a Rússia. Durante o pronunciamento, ele duvidou do real interesse do governo brasileiro e da China ao tentarem promover um diálogo entre as duas nações em guerra. Já o presidente Lula rebateu o líder ucraniano e afirmou: se ele fosse esperto, diria que a solução é diplomática, não militar. Ainda sobre o conflito Rússia-Ucrânia, de acordo com a Reuters, o governo russo estabeleceu um programa de armas na China para produzir drones de ataque de longo alcance para uso na guerra. A agência de notícias citou duas fontes da inteligência europeia. Documentos obtidos pela reportagem descreveram o serviço realizado na China pela IEMZ Kupol, uma subsidiária da empresa estatal russa de armamento Almaz-Antey, com a ajuda de especialistas locais. Na Itália, o vice-premier e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirmou que o G7, liderado pela Itália neste ano, tem como prioridade trabalhar pelo cessar-fogo no Líbano e em Gaza. Ele disse que o grupo falará com Israel para que não se pense em um ataque terrestre no Líbano, como foi cogitado nas últimas horas, e também declarou que teve uma conversa longa com o ministro das Relações Exteriores do Irã, na tentativa de ajudar a pressionar o Hezbollah até que cessem os ataques contra Israel. Destaques de economia e negócios. Dentre as grandes cidades do mundo, Miami é a que tem o maior risco de sofrer uma bolha imobiliária, depois que a cidade foi reprecificada com a onda de nova-iorquinos e californianos se mudando para a região. No lado oposto está São Paulo, com o menor risco de bolha dentre as 25 cidades analisadas. As conclusões fazem parte do estudo UBS Global Real Estate Bubble Index, que analisa o mercado imobiliário nas principais metrópoles do mundo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo o fim dos cassinos online no país. A ação contesta a lei das bets, argumentando que a legislação que regulamenta as apostas está causando graves impactos sociais e econômicos. Uma pesquisa da CNC constatou que mais de 1.300.000 brasileiros teriam ficado inadimplentes no primeiro semestre devido a apostas. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações de Nova York, nos Estados Unidos, da Fox News. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, alertou os americanos contra a reeleição do ex-presidente Donald Trump. O membro de esquerda do Partido Trabalhista afirmou que a retirada de Trump dos acordos climáticos de Paris, os esforços para anular os resultados das eleições de 2020 e a retórica sobre mulheres e imigrantes são perigosos.
A China disparou um míssil no Oceano Pacífico. O Ministério da Defesa chinês anunciou que seus militares lançaram um míssil balístico intercontinental na manhã de quarta-feira. O armamento, que carregava uma ogiva fictícia e não tinha como alvo nenhuma nação, caiu no oceano sem incidentes. A Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular alega que o lançamento era parte de seu calendário de treinamento militar de rotina. Os destaques de Londres da rádio BBC. Britânicos disseram à reportagem que estão tendo dificuldades para sair do Líbano, enquanto o primeiro-ministro Sir Keir Starmer repetiu o apelo para que os cidadãos do Reino Unido saiam imediatamente devido à escalada dos combates entre Israel e o Hezbollah. Falando com o editor político da BBC, Chris Mason, na ONU em Nova York, Sir Keir disse que a situação no Líbano estava piorando e reforçou o apelo para que os britânicos não esperassem por uma evacuação. E uma réplica em tamanho real de um navio mercante armado espanhol do século XVII chegou a Londres. A Tower Bridge foi aberta para permitir a passagem do El Galeón Andalucia de 500 toneladas antes de sua chegada ao St. Catherine's Dock. O navio ficará atracado no local até 6 de outubro e os visitantes poderão fazer um passeio pela embarcação, conversar com os membros da tripulação e saber mais sobre como era a vida naquela época. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.